Opa, e aí, Mula, tudo de Benanzi? Eu sou a Dandara e seja bem-vindo para o primeiro vídeo. Mula, não sei, pergunta para o meu professor e bora nesta. Gente, o primeiro livro, né, que eu vou estar relatando é A Garota do Lago, que é a história de duas pessoas, a da Kelsey e a da Becca. A Kelsey era uma jornalista e a Becca uma estudante de direito. A Jace, ela gostava de fazer esporte, que era correr 3 vezes na semana. E numa vez que ela foi fazer esse esporte, que era correr, ela foi abusada e violentada. Mas para ela se recuperar, ela foi mandada para a cidade de Sumitilak, para estar investigando o caso de Becca, que foi abusada e violentada também, mas acabou morrendo na sua casa do lago. E essa história tem um viravolta, porque é uma menina que foi abusada, que foi violentada, fazendo um esporte seu, que era correr, mas gostava de trabalhar como jornalista e quis aceitar esse caso e foi para Sumitilak. Desculpa se eu estiver falando errado. Então, para você saber o decorrer desse livro, você vai ter que ler A Garota do Lago. E é muito bom e recomendo demais, gente. Eu gostei muito desse livro, tá bom? Agora, o segundo livro é Você Não É Invisível, que se relata também de dois casos, mas é de dois casos de dois irmãos. Esse é o livro, tá, gente? É do Lázaro Ramos, que é também de duas histórias. Um de Carlos, que era o seu irmão, e o de Vitória. Os dois moravam juntos, mas o Carlos basicamente postava sua vida inteira nas suas redes sociais. Tudo mesmo, até abrir uma geladeira ele postava. E como começou a pandemia, a quarentena, e não tinha nada para fazer, a irmã dele gostava de ler, estudar e escrever no seu diário. E ele só postava, ficava o dia inteiro dormindo, queria ter muitos seguidores nas redes sociais. E nisso ele foi tendo pouco engajamento numa rede, foi criando vários e vários perfis para estar se passando várias vezes por aquela pessoa que tivesse engajado nas redes sociais dele, que era basicamente era ele. Mas acabou que ele inventou um perfil falso, porque acabou vendo uma pessoa que tinha doença mesmo e que ganhava dinheiro por causa que tinha que fazer algum tratamento e as pessoas davam dinheiro para essa pessoa. E ele acabou pegando um saco de pão mesmo, é aquele de papel, colocando na cabeça, inventou um outro perfil, abriu essas redes sociais e começou a falar várias coisas, contar algumas mentiras, falar que ele era doente, que ele ia ter que largar as redes sociais, que ele ia morrer. E foi muita coisa. E acabou invadindo a privacidade da sua irmã e pegando o diário dela. Mas aí, para ele reverter essa história que já estava dando muita confusão, ele teve que fazer várias e várias coisas. Mas para você saber, você vai ter que ler Você Não É Invisível. Mas essa história tem uma viravolta muito grande que mostra como que é as redes sociais por trás da câmera. Muita gente acha que o que nós mostramos nas redes sociais também é o que nós vivemos na vida real. E não é sempre assim que acontece. Então esse livro tem uma viravolta gigantesca e eu espero que vocês gostem. Gente, e o último livro é Quem Eu Tanto Amei, do Américo Simões, brasileiro, tá? Os dois, o Lázaro Ramos e o Quem Tanto Amei é brasileiro. A Garota do Lago eu acho que não é brasileiro. Mas essa história tem uma viravolta, tipo, gigantesca, gente. Sério, esse livro é relacionado a Titanic. Eu nunca li Titanic, não sei muito bem a história, mas não sei se é a verdadeira história do Titanic. Mas fala uma parte do Titanic, que ela acabou sendo sobrevivente, mas a história por trás é que Miguel e Beatriz se conheceu. Um dia acabou se casando ao passar do tempo. Mas o Miguel era muito viciado em jogo, muito mesmo. E ele apostava todo o dinheiro da sua casa, todo o dinheiro que ele tinha, basicamente.
E nisso ele teve uma dívida gigantesca e ele teve que pedir a agiota. Mas quando Miguel e Beatriz se conheceram na montanha, ele basicamente encontrou o Henrique, que era o agiota. E o Miguel pediu um dinheiro à agiota, que era o Henrique. O Miguel não teve o dinheiro na semana para pagar o Henrique. Então a sua esposa Beatriz entrou no meio e foi conversar com o Henrique. Mas o Henrique já era apaixonada por ela no dia que ele deu em cima dela, o dia que a Beatriz conheceu o Miguel. Essa história é muito viravolta. Vocês devem estar um pouco embolados, mas vai acontecer. E nisso, o Henrique falou que poderia perdoar a dívida do Miguel se a Beatriz se deitava com ele. E ela ficou toda revoltada que não ia trair o marido dela. Mas no dia de pagar, faltando um dia, ela foi lá no escritório dele e falou que sim, que ia se deitar com ele por 1 hora e acabou se deitando. Os dias se passaram, o Henrique foi para outro país, foi para Portugal, se casou com uma mulher, não gostou dessa mulher e, fez ela ter depressão, não se deitou mais com ela. Mas nesse meio período ela teve o Henrique, um filho chamado Bernardo, gente. E depois de 20 anos eles voltaram pro Brasil. E nisso a Beatriz já continuou casada com Miguel esses anos todos. Teve 2 gêmeos. E a Helena era filha de Beatriz, uma dos gêmeos, né? E quando Bernardo chegou no Brasil, que saiu do Porto, foi a primeira pessoa que ele viu, foi a Helena. E eles se encantaram, se apaixonaram, começaram a namorar. Mas quando Helena foi conhecer o sogro, que era o Henrique, na casa dele, que o Henrique não saía para fora. Os dois se acabaram se apaixonando, é claro, com o tempo o Henrique começou a mandar o Bernardo trazer a Helena para lá e num desses dias eles basicamente se entregaram o seu amor, que depois de quase 20 anos o Henrique não tinha um novo amor. Porque o segundo amor que ele tinha era a ex-esposa dele, que acabou falecendo quando o Bernardo era bem pequeno, perdão, gente. Era bem pequeno. Então foi uma viravolta ali. Então, a Helena era basicamente a cópia de Beatriz, por ser filha dela. Então, por isso que eles se encantaram, se casaram. Mas aí tem uma viravolta que você vai ter que descobrir lendo esse livro maravilhoso, gente. Eu não vou poder falar aqui, mas é muita viravolta nesse livro. Mas para você saber a verdadeira história por trás dos gêmeos e do Henrique e do Bernardo, você vai ter que ler o livro. E sério, recomendo demais, gente. É um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um romance brasileiro. Então, esse foi meus 3 livros indicados. Espero que vocês gostem. Eu peço perdão pelos erros. Estou começando, tenho um pouquinho de vergonha, tá bom? E é isso, e até a próxima.